Nesse vídeo eu tenho duas notícias para te dar. Esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, se vocês não são inscritos no canal, considerem essa possibilidade e me dê essa moral. Antes de falar dessas duas notícias, uma boa, uma ruim, uma notícia má, eu quero primeiro ler um texto com vocês, texto de Romanos, capítulo 3, versos 23 e 24, que diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A primeira notícia que eu quero dar para vocês é que Deus é justo. E talvez você diga assim: ok, Mois, você passou a boa notícia, e qual que é a má notícia agora? Mas é aí que vocês se enganam. A má notícia é justamente que Deus é justo. E talvez isso possa causar um escândalo e vocês possam estar pensando: meu Deus, isso daí beira ser uma blasfêmia. Como que Deus ser justo pode ser uma má notícia? Eu clamo por justiça a Deus. Nas minhas orações eu digo: Senhor, seja justo, olha a minha causa, interceda pela minha situação, venha a meu favor, faça justiça com fulano de tal. Não deixa que eu seja aprisionado, amargurado ou subjugado. O Senhor precisa fazer justiça. Mas pois é, Deus ser justo não é uma boa notícia para nós. Porque assim como diz no versículo 23 aqui de Romanos capítulo 3, todos pecaram e carecemos das misericórdias, da glória de Deus. Deus ele traçou um plano espetacular para nos justificar, pois éramos pecadores. Antes desse plano não havia esperança para nós, porque todos nós pecamos. E o fato de Deus ser justo nos coloca numa situação muito perturbadora, muito complicada, muito desanimadora, muito desesperançosa, porque pecamos contra um Deus que é eternamente santo e eternamente justo. Então, que esperança haveria para nós antes do maravilhoso plano de Cristo Jesus? O reverendo Nicodemos, ele vai dizer que muitas vezes nós oramos e nós dizemos assim: Senhor, me dê o que eu mereço. Eu exijo sair dessa situação em que eu me encontro. Eu quero o que eu mereço e quero 7 vezes mais. Ele costuma dizer que quando oramos assim, o que Deus deveria fazer de forma imediata é abrir um buraco no chão e nós sermos tragados de forma abrupta e imediata para o inferno, porque tudo que nós merecemos é a condenação eterna de Deus pelos nossos atos, pelos nossos pecados, pela nossa vida depravada. E ainda que você diga: eu sou um bom homem, um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, uma boa dona de casa, ainda assim, todo santo dia nós cometemos infrações gravíssimas diante de um Deus que é eternamente santo e eternamente justo. A nossa condenação ao inferno não está baseado no problema que nós causamos, no pecado que nós cometemos, mas contra quem nós cometemos: contra um Deus santo, contra um Deus justo, contra um Deus que não há mácula, não há pecado, não há dolo. E por isso a nossa condenação ela deveria ser eterna. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Pensar que Deus é justo e que Deus é santo poderia ser algo de fato muito problemático para nós, porque nós precisamos pagar os nossos pecados. Nós não conseguimos ficar isentos. Nós não conseguimos partir para uma outra dimensão sem quitarmos todos os nossos débitos. E os nossos débitos é um débito eterno. E essa é a má notícia: Deus é justo. E a Bíblia vai dizer que não há nenhum justo nessa terra, nenhum sequer, ninguém que faça o bem. Todos pecaram. Só que aí eu trago para vocês agora a maravilhosa notícia, que é justamente o plano de salvação de Jesus Cristo para nós, que vem aqui no versículo 24, quando ele vai dizer: sendo justificados gratuitamente. Se a nossa dívida era impagável, agora nós temos uma justificação que foi feita de forma gratuita para nós. Não gratuita para o Filho de Deus, custou um preço alto para ele. Mas para nós foi gratuita.
E antes de falarmos um pouco sobre essa justificação de forma gratuita, eu quero falar da própria justificação em si. Que termo é esse? Justificação, o que é isso? Esse termo ele vem do direito, tornar alguém que é culpado justo. Mas como isso pode acontecer sem Deus deixar de ser justo? Porque veja, se você está diante de um tribunal e o juiz aparece diante de você e você diz assim: olha, aquele cara ali, ele matou, ele estuprou, ele ofendeu pessoas, ele matou crianças, ele fez coisas muito perversas. E o juiz dissesse: mas eu sou um juiz muito amoroso e muito bondoso, então eu digo para você, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Tirem as algemas. Você pode sair agora pela porta da frente, sem problema nenhum. Deixem ele sair, vão embora. O que é que você pensaria desse juiz? Automaticamente você faria um protesto, nem que você fosse ser preso por desacato, mas você diria: corrupto, injusto, é tudo isso que esse juiz é. Esse juiz é um juiz injusto, é um juiz corrupto, é um juiz mau, porque deixou esse condenado embora pelas portas da frente sem que ele pagasse pelo seu próprio crime. Qualquer um de nós, vocês que estão assistindo esse vídeo, qualquer um de nós faríamos isso num caso grave de injustiça. Mas como Deus então pode ser justo, sendo que nós merecíamos pagar a nossa conta? Mas ainda estamos aqui. Nós merecíamos estar agora no inferno, queimando diuturnamente, mas estamos ainda aqui. Como isso ainda pode fazer de Deus um Deus justo? A resposta está no fato de que a sua pena ela não ficou sem ser paga. A sua pena ela foi paga, ela foi quitada justamente no maravilhoso plano de redenção, um plano de salvação, um plano que envolveu o Filho de Deus. A sua dívida não ficou sem ser quitada. Você tinha uma dívida eterna, mas você não poderia pagar porque não somos eternamente santos. A única forma de pagarmos essa dívida eterna seria queimando eternamente, e ela nunca seria paga, porque o fogo nunca iria se apagar. Para isso precisávamos de alguém que fosse eternamente santo, assim como o próprio Deus Pai é, para que pudesse carregar todo esse fardo, toda essa culpa. Alguém com saldo suficiente na sua conta para poder dizer: está quitado, está pago. E isso veio por meio de Jesus Cristo. É por isso que Ele é o nosso justificador. Somos justificados agora. Não há mais culpa, porque Cristo pegou o escrito de dívida e cravou na cruz. E sempre que nós pecamos, que Deus aponta o seu olhar santo e irado para nós, Ele não enxerga mais o nosso pecado. Ele enxerga a cruz de Cristo e tudo que Cristo fez. E quando Ele olha para essa cruz, Ele não enxerga o nosso mérito, Ele não enxerga o quanto somos bons, Ele não enxerga nada de proveitoso que tenhamos feito, Ele enxerga o seu Filho se sacrificando por cada um de nós. Essa é a justificação gratuita para nós. Não precisou que nós fizéssemos absolutamente nada. E às vezes nós queremos achar que por obras nós podemos compensar alguma coisa. Por obras, nós podemos pagar um pouquinho a Jesus. Jesus fez tanto por mim, eu vou talvez tentar pagar um pouquinho, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não paga. Foi completamente gratuito. A nossa justificação foi gratuita para nós. Porque o texto segue dizendo: justificados gratuitamente por sua graça, pela graça de Cristo, pela graça de Deus. Não nos custou nada, mas para o Filho de Deus custou tudo. Em Filipenses capítulo 2, dos versos 5 ao verso 11, vai falar do esvaziamento de Cristo. Ele abriu mão de sua glória, sangrou naquela cruz por nós. Não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes foi fiel até a morte, morte de cruz.
uma das mortes mais humilhantes que poderia haver naquele tempo. A morte da cruz ela era tão humilhante que quando algum judeu ele tinha o seu parente condenado por crucificação pelos romanos e que alguém perguntava, cadê seu parente? Ele se foi, ele morreu, o que é que aconteceu? Eles não ousavam dizer a causa da morte porque era algo completamente vergonhoso. Tão vergonhoso que muitos preferiam ser mortos por meio da queimação, serem queimados. E eles sabiam, muita gente sabe, que uma das piores mortes, talvez seja considerada a morte mais dolorosa do mundo, não é a crucificação. É ser queimado vivo. Muita gente diz, como sabem, eu não sei. Mas ainda assim, eles preferiam morrer queimados do que crucificados por causa da vergonha da cruz. E Cristo, ele não somente foi crucificado, ele foi crucificado entre dois ladrões. E mesmo no ato da sua morte, Cristo ainda teve tempo de salvar mais um. Quando o ladrão pergunta, Senhor, tem misericórdia de mim? Ele diz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Essa justificação ela foi gratuita, ela foi por meio da graça, e o texto encerra dizendo, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos redimidos. O que significa ser redimidos? Essa palavra ela remete a um contexto de guerra, onde nós somos abruptamente puxados de um lado para o outro. É um resgate que é feito sem que haja participação do resgatado. Não é que Cristo ele chega para você, ele te dá uma carta de alforria e você pega essa carta de alforria e diz assim, beleza, vou andar com ela. Então eu chego aqui para Satanás, eu chego aqui para o pecado e digo assim, aqui é minha carta de alforria, hein? Tô escolhendo me libertar hoje, hein? Tô caindo fora, vou viver agora pro reino de Deus. Tchau. Não é isso. A redenção aqui é como se fosse num contexto de guerra, em que somos tragados, pegados à força e levados para um outro reino. É o que a Bíblia vai dizer lá em Colossenses capítulo 1, verso 13. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor, porque embora eu tenha chegado com duas notícias, a velha notícia de que nós pecamos, que nós estávamos condenados, já caiu por terra. A Bíblia vai dizer, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Será tribulação, perseguição, angústia, espada, fome, nudez? Estou bem certo de que nem morte nem vida poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica valendo então apenas a notícia maravilhosa. Fomos perdoados. Hoje mesmo, o seu delito que você cometeu está perdoado pelo sangue de Cristo. E o que você cometerá amanhã está perdoado pelo sangue de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.